Esse assunto é um dos principais pilares para conseguir trabalhar bem o planejamento e estratégias de marketing do seu negócio. Quando trabalhado do jeito certo, pode ter certeza que vai atrair muitos clientes lucrativos para sua empresa e efetuar muitas vendas todos os dias. Por isso, entenda agora o que é tráfego pago, principais vantagens e desvantagens e como funciona de um jeito bem prático e resumido. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. O que é tráfego pago, principais vantagens e desvantagens, tipos de custos e ferramentas para trabalhar o tráfego pago. Então vamos lá. 1. O que é tráfego pago? Basicamente, trata-se de uma estratégia de marketing digital que tem como objetivo atrair visitantes para os canais de uma empresa ou negócio, como site, canal, blogs, redes sociais e e-commerce, entre outros. Dessa forma, conseguir gerar mais leads, conversões e vendas para sua empresa. No entanto, o tráfego pago funciona através de investimentos direto através de anúncios publicitários, ou seja, paga-se para aparecer em determinados espaços. Como exemplo, podemos citar os anúncios que aparecem nos resultados nas páginas de buscas do Google, ou então aqueles anúncios que aparecem antes dos seus vídeos no YouTube, ou até mesmo os anúncios que aparecem no meio da sua timeline das suas redes sociais. Assim, podemos dizer que o tráfego pago é quando os clientes precisam ser impactados por algum anúncio da sua empresa para acessar algum canal da sua marca. Mas qual a diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico? De forma prática, o tráfego orgânico é aquele que corresponde aos visitantes que chegam nos seus canais da sua empresa, como site, blog, e-commerce, redes sociais, entre outros, mas de uma forma espontânea, através de pesquisas feitas em mecanismos de buscas, como o Google, por exemplo. Neste caso, não teve investimentos financeiros diretos por parte da empresa para atrair esses visitantes, como anúncios, e-mail marketing, lista de contatos, por exemplo. Então, podemos dizer que estes visitantes chegaram até os canais digitais da sua empresa porque se interessaram por algum conteúdo relevante para eles. Em outras palavras, os visitantes procuram por alguma palavra-chave e encontram sua empresa como uma das respostas ou soluções, seja seu site, e-commerce ou blog de maneira espontânea, após encontrarem uma de suas páginas por meio da busca orgânica no Google, YouTube ou outros mecanismos de buscas. Tudo isso feito através do SEO, que é Search Engine Optimization, que em português pode ser traduzido como otimização para mecanismos de busca. Basicamente, SEO é o processo de otimização de sites e conteúdos para que os motores de buscas como Google, YouTube e Bing, por exemplo, encontrem seu site antes dos outros, colocando-o no topo dos resultados das buscas. E além do SEO, o tráfego orgânico também costuma trabalhar o marketing de conteúdo, que em suma é uma estratégia de marketing digital que tem como objetivo engajar e se aproximar com seu público-alvo através de conteúdos relevantes e valiosos para ele, e assim construir e manter uma rede de clientes e potenciais clientes através de conteúdos que possam ajudá-los a resolver algum problema ou necessidade deles. Então, se quiser entender ainda mais sobre a diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico, assista ao nosso vídeo que explica exatamente isso. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Principais vantagens e desvantagens. Vantagens. Com o tráfego pago, a sua mensagem pode ser entregue para mais pessoas quando comparado com o tráfego orgânico, porque os veículos utilizados para anunciar, como Google, YouTube, Facebook, Instagram, entre outros, direcionam sua mensagem conforme o que a sua empresa optar, ou seja, alcança pessoas que talvez o orgânico não alcançaria logo de cara. Outra vantagem é que o tráfego pago atinge seus resultados mais rápido. Ele faz com que mais pessoas vejam seus anúncios assim que a campanha vai para o ar, e isso pode ser uma ótima alternativa caso o objetivo da sua empresa seja causar um impacto imediato, ou seja, o retorno costuma ser bem mais rápido quando comparado com o tráfego orgânico. E ainda, o tráfego pago possibilita atrair um público segmentado de acordo com as necessidades do seu negócio. Hoje em dia, as plataformas de anúncio online proporcionam opções para segmentar muito bem o perfil do público que deseja atingir, como faixa etária, sexo, geolocalização, que basicamente é a região onde os consumidores estão, e até perfil de compra ou de interesses, por exemplo.
E, inclusive, ainda é possível até escolher quanto deseja pagar em cada anúncio. De certa forma, você está no controle de onde quer chegar, quem deseja alcançar e quanto quer investir. E considerando tudo isso que falamos até aqui, o tráfego pago atrairá mais visitantes para os seus canais online que tenham relevância com o tipo de conteúdo do seu negócio. E assim, sua empresa irá gerar mais interesse por parte do público e, consequentemente, gerar leads para serem trabalhados e virarem clientes de fato e vendas. Por isso, se quiser se aprofundar mais sobre leads, recomendamos assistir nosso vídeo bem prático sobre esse assunto. Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E desvantagens. O tráfego pago gera mais custos, demanda um investimento maior, ou seja, para funcionar é preciso alocar uma verba para ele. Porém, essa desvantagem precisa ser bem avaliada pela sua empresa porque o tráfego pago costuma trazer ótimos resultados quando bem trabalhado. O tráfego pago tem baixa durabilidade, ou seja, se parar de anunciar, os resultados deixarão de existir quase que no mesmo momento. E por ter que utilizar plataformas externas de anúncio, como Google Ads, Facebook Ads, entre outros, sua empresa acaba ficando dependente das regras e preços deles. Dessa forma, dependendo do caso, suas estratégias terão que ser adaptadas de acordo com cada plataforma. 3. Tipos de custos no tráfego pago. Como dissemos anteriormente, o tráfego pago funciona através de investimento financeiro em anúncio ou publicidade no meio digital. Ou seja, ao optar pelo tráfego pago, você ou sua empresa investirá dinheiro em ações específicas, em anúncios publicitários. Logo, é muito importante entender e compreender os custos envolvidos para tomar decisões sólidas e maximizar o retorno do investimento. Nesse sentido, existem dois modelos de preços principais na publicidade online: custo por clique, que é o CPC, e custo por 1000 impressões, que é o CPM. Custo por clique é o CPC. O modelo de preço conhecido como custo por clique, o CPC, considera um valor pré-definido cada vez que alguém clica no seu anúncio, ou seja, você ou sua empresa só paga quando os usuários interagem ativamente com o anúncio. Em outras palavras, paga por cada clique realizado. E custo por 1000 impressões, o CPM. Nesse caso, o modelo de precificação conhecido como custo por 1000 impressões, o CPM, envolve o pagamento de um valor fixo a cada 1000 vezes que o seu anúncio é exibido. Ou seja, sua empresa paga um valor fixado, independentemente da quantidade de cliques que um determinado anúncio recebe. Com isso em mente, é muito importante planejar profundamente os objetivos da sua empresa, bem como qual será o orçamento para realizar a sua campanha ou ação. Por isso, no tráfego pago é possível monitorar a performance das suas campanhas ou anúncios em tempo real. Isso é muito importante e deve ser feito. E uma métrica que pode te ajudar muito nisso aqui é o ROI, que de forma prática é uma sigla que significa retorno sobre investimento em português. O ROI permite saber quanto dinheiro a empresa ganha ou perde em relação ao dinheiro investido em diferentes frentes. Ou seja, é uma medida de desempenho usada para avaliar a eficiência de investimentos realizados. Por isso, sugerimos muito trabalhar o ROI quando utilizar o tráfego pago, porque ele indicará se as performances das suas ações estão lucrativas ou não. Então, caso queira entender como ele funciona, assista ao nosso vídeo que mostra esse assunto com exemplos. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E 4. Ferramentas para trabalhar o tráfego pago. Existem muitas ferramentas que trabalham o tráfego pago hoje em dia, por isso vamos citar aqui algumas das mais utilizadas, como o Google Ads, que é a plataforma de anúncios do Google. Nela é possível trabalhar o tráfego pago para veicular seus anúncios nas páginas de buscas do próprio Google, como também anúncios em sites parceiros e nos conteúdos do YouTube, por exemplo. Facebook Ads e Instagram Ads. Esta é a plataforma do Facebook, que além de mostrar os anúncios no próprio Facebook, é possível programar a veiculação no Instagram também. Neste caso, se for optar pelo Instagram, é possível programar as campanhas também pelo Instagram Ads, que fica dentro do aplicativo do Instagram mesmo. TikTok Ads. Como as outras plataformas que falamos aqui, o TikTok também tem a sua para programar e veicular suas campanhas e anúncios no próprio TikTok. LinkedIn Ads. O LinkedIn, que é uma rede social focada no mercado de trabalho e negócios, também tem a sua plataforma para trabalhar o tráfego pago com anúncios e campanhas na sua rede. Twitter Ads. O Twitter Ads também tem o seu gerenciador de anúncios e campanhas, da mesma forma que as plataformas que falamos até aqui.
E o Taboola. Esta é uma plataforma de anúncios nativos que auxilia na atração e qualificação do público. De forma prática, os anúncios nativos são aqueles que se integram ao conteúdo de forma que não pareçam com anúncios ou publicidade. Assim, eles assumem a forma ou formato de conteúdo, mas de uma forma diferenciada. Ou seja, são semelhantes com o conteúdo original, seja de uma reportagem, post, em blog, entre outros. Desse modo, o objetivo é engajar o público a clicar no conteúdo em questão de forma mais natural. Enfim, esses foram só alguns exemplos de ferramentas que trabalham tráfego pago, mas existem muitas outras. Por isso, se tiver alguma que não falamos aqui, mas que você utiliza, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. Viu como o tráfego pago é um dos principais pilares do marketing digital? Com certeza, é uma das ferramentas mais utilizadas para gerar tráfego, atrair clientes e gerar leads, e no fim, conseguir gerar muitas vendas. Então, se quiser entender mais dicas de como montar um planejamento de tráfego pago, escreva aqui nos comentários que ficaremos felizes em desenvolver um conteúdo desse tipo para você, combinado? E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, o que é tráfego pago, principais vantagens e desvantagens, tipos de custos e ferramentas para trabalhar o tráfego pago. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.